Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. E hoje vamos estudar o Barroco Manuelino. Vamos entender o que é esse Barroco Manuelino. E temos como um dos monumentos primordiais o Mosteiro de Santa Maria de Belém ou Mosteiro dos Jerônimos. Então convido-vos a uma viagem pela região de Belém, em Lisboa. E vamos também passar no nosso itinerário pelas cidades de Batalha, do Mosteiro da Batalha. Vamos rever as capelas imperfeitas e vamos também passar por Tomar, a cidade templária, em que vamos examinar o convento de Cristo. Então, convido-vos a essa viagem, e nessa viagem nós vamos entender o conceito de viagem como viagem iniciática a partir do filósofo Benedito Nunes. E também vamos entender um pouco dessa filosofia da história de Portugal por esse autor António Telmo, cujo livro Horóscopo de Portugal faz, num dos capítulos, uma leitura do claustro do Mosteiro dos Jerônimos. E também o Antônio Quadros, que sustenta a tese que eu sigo de que o estilo manuelino é um estilo ligado ao barroco, contrariando o que muitos autores dizem, que o manuelino é apenas um gótico epigonal. Eu vou mostrar nessa aula que não é. O manuelino ele é um barroco, portanto, anterior ao barroco jesuítico. Nós vemos que o barroco, como nós temos nessa imagem, numa construção bem posterior, do século XVII, XVIII, que é o escadório dos cinco sentidos, em Bom Jesus do Monte, em Braga, o barroco é marcado por uma dinamização das formas. As formas já não são mais estáticas, mais simétricas como eram no Renascimento. Elas são marcadas pela instabilidade, por uma transitividade, por essa ilusão do movimento, por essa ilusão causada na visão, como nós já vimos a questão do trompe-l'œil, do enganar os olhos, que serve a enganar os sentidos para que nós vejamos algo e a imagem visual seja intelectualizada, uma vez que o barroco procura uma síntese entre o natural e o divino, entre os apelos sensoriais da carne e os apelos da alma. Por isso que muitas construções barrocas são marcadas por essa questão da espiritualidade, por uma. Muitas vezes o barroco foi utilizado pela Contra-Reforma, pelo Concílio de Trento e pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas, para fins didáticos, para fins catequéticos. Mas o barroco é muito mais do que isso e é antes disso. O barroco é toda uma dinamização das formas, uma dinamização das formas do Ocidente que se move rumo ao Oriente. E esse Ocidente, esse extremo ocidental na praia lusitana, que chegou ao extremo oeste da Europa, esse Ocidente se chegou via Oriente. Temos um movimento de Oriente, espirais de Oriente a chegar ao Ocidente, e depois temos, então, primeiro essa ocidentalização, para depois termos a orientação, o caminho marítimo para as Índias, 1497, 1498, mas que já vinha buscado pelo infante Dom Henrique, já desde a época da tomada de Ceuta em 1415, e a procura desse caminho
percorrendo toda a costa africana. Não nos esqueçamos disso. Então, o barroco ele é uma arte movente. É uma arte ligada a essa missão, a essa vocação viajante interplanetária, segundo Antônio Quadros. Nós podemos perceber, há um texto numa separata de 1918, do Dom José Peçanha, que mostra como os críticos leram o manuelino. Então, a ideia é aproximar o manuelino do barroco, mostrando o que se chama de barroco manuelino. Existem 3 maneiras de ver o manuelino. A primeira é o manuelino como preso a uma tradição e as normas góticas, como se fosse um gótico epigonal, apenas marcado pelo decorativismo. Uma segunda maneira, um manuelino com uma amálgama de princípios góticos e renascentistas. Então ele fica mais ou menos emparentado do Renascimento. E no terceiro, um manuelino popular, inculto, totalmente arrebatado, indomável e com uma revolta com relação às disciplinas e os preceitos. Poderiam ser esses preceitos clássicos, as normas clássicas, com uma grande exuberância decorativa, tal como ocorre no barroco. Dom José Peçanha não fala em barroco, muito menos em barroco manuelino, mas ele mostra que essas 3 atitudes, se eu leio o manuelino como gótico, eu vejo o manuelino como algo epigonal, tardio, como um gótico tardio. Se eu leio o manuelino como uma amálgama de princípios góticos e renascentistas, eu vejo praticamente próximo parente do Renascimento. E se eu vejo esse manuelino que reage contra as disciplinas renascentistas e com grande exuberância decorativa, um barroco avant la lettre, ou seja, antes do próprio movimento barroco se iniciar. Então, como ele não se assenta em regras sistemáticas, nem de proporção nem de medida, como eram as regras do Renascimento, existe uma ampla liberdade, um grande ímpeto expansivo com o uso de vários recursos. O Dom José Peçanha cita o Ramalho Ortigão, que era um escritor do século XIX, que afirma que o manuelino não é um mero desenvolvimento do gótico, mas o Ramalho Ortigão já dá um passo além, vê o manuelino como uma das formas peninsulares da Renascença, emparentado do plateresco na Espanha. Então já é um passo além, que depois o Dom José Peçanha e o Antônio Quadros vão entender o manuelino próximo do barroco. Mas o que é o plateresco? O plateresco, que surge no primeiro terço do século XVI, portanto 1500 e alguma coisa, e que nós temos nessa imagem a Universidade de Salamanca, permanecem, continuam as estruturas góticas, mas existe uma decoração abundante, com uma estética já renascentista, com esses elementos mais telúricos, elementos mais ligados à heráldica e a conchas, a um certo elementos mais da terra, e com vários elementos decorativos com muita minuciosidade. Então já esse plateresco, ele apresenta essa decoração em abundância já como se fosse um pré-barroco, muitos leem como um renascimento, como um clássico, enfim. Então já surge como eu diria um pré-barroco, eu teria quase certeza em afirmar como um pré-barroco, dado a toda essa profusão desses elementos, mas não chega, mas ele ainda tem formas mais simétricas. Ele tem esse equilíbrio de proporções que o barroco não vai ter. O barroco vai ser todo arrojado, vai ser todo muito mais movimentado do que o plateresco. A grande diferença estabelecida pelo Antônio Quadros entre o barroco jesuítico e o barroco manuelino é que o barroco jesuítico está muito mais próximo, embora não seja causado pelo, mas muito mais próximo do Concílio de Trento e da Contra-Reforma, com uma arte de propagação de fé, marcado
pela situação dramática de Deus no mundo, sempre Cristo chagados, machucados, sofrendo o pato, sofrendo a paixão. Nessa representação escultórica, no, ela está em Salamanca e aparece esse Cristo nas costas, todo machucado, toda essa expressão de dor, com essa mistura de misticismo, erotismo e crueldade. Muitos santos interceptados por setas, como o êxtase de Santa Teresa, em que Santa Teresa recebe as setas do anjo, ao mesmo tempo um certo misticismo, com um certo erotismo, como nós podemos ver na poesia da mexicana Sor Juana Inés de la Cruz e muitos outros que fundem esse erotismo, esse misticismo. Já o barroco manuelino é muito marcado por essa aventura líquida, por essa missão viajeira, navegadora, interplanetária e movente do povo português, em que se descobre a natureza como um jogo de forças cósmicas. Então, existem elementos terrestres? Existem, mas esses elementos terrestres estão aliados a esses elementos aquáticos, como nós vemos na janela, na famosa janela manuelina no Convento de Cristo em Tomar, em que aparece, como vocês veem mais abaixo, um marinheiro sustentando toda a janela. Existe o rosto desse marinheiro, com várias cordas, nós temos cordas, cordames, algas, vários elementos que dão essa ideia quase que um serpentear, um movimento dessa janela. Então, dando essa ideia desse movimento, que é típico do barroco, mas cheio de elementos ao mesmo tempo. Cordas, algas, esse jogo dessas forças cósmicas. Nós vemos que eu vou explicar o que o Antônio Quadros chama de barroco manuelino. Nós vemos, na realidade, peço desculpas, ele não chama de barroco manuelino, chama de barroco aquático. Eu que chamo de barroco manuelino, porque esses elementos do manuelino, o Dom José Peçanha e o Antônio Quadros apontam nessas mesmas construções. Então, como nós vimos no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, o Mosteiro da Batalha, as Capelas Imperfeitas, que seriam um panteão régio, um panteão do segundo rei da dinastia de Aviso, Dom Duarte, elas ficaram inacabadas, então por isso Capelas Imperfeitas. Nós temos aqui a entrada, o portal principal, com essas esculturas adoçadas dos apóstolos, nesse portal com arco gótico e no tímpano Deus Pai com um globo mundo na sua mão e os 4 evangelistas. Então temos aqui o portal do Mosteiro da Batalha. E já passamos direto para as Capelas Imperfeitas. Nas Capelas Imperfeitas nós vemos essa abertura, elas não foram concluídas, Dom João III ficou de as concluir, mas não concluiu. Houve um arquiteto que trabalhou na época de Dom Manuel, que é o pai de Dom João III, e nós vemos todo esse rendilhado desse portal, das capelas, e todo esse rendilhado, muito das viagens, dos elementos de contato que os portugueses tiveram, tanto nos vários lugares de África e de Ásia, lugares que eles passaram, então eles vão trazendo vários elementos islâmicos, elementos hebraicos para essas construções. Então nós vemos todo esse rendilhado e alguns elementos manuelinos, alguns elementos, alguns emblemas do rei Dom Manuel, que é a esfera armilar e a cruz de Cristo. Pois eu explico-vos melhor isso. No Convento de Cristo em Tomar, como eu vos disse, a própria janela manuelina, vocês veem esse navegador a segurar, sustentar toda essa janela. Lá em cima a cruz de Cristo, sobre a coroa e vários elementos, vários cordames e várias algas, enfim, todo esse jogo dessas forças cósmicas. Se a janela de Tomar, a janela que constitui uma abertura, um umbral, esse espaço para o conhecimento, vale lembrar que o Convento de Cristo ele tem uma charola, que é uma capela, e nessa capela está em forma octogonal.
é muito raro. Então, a própria planta do Convento de Cristo é em forma de chave, chave de abertura. Então, ela segue certas estruturas bizantinas e seguem estruturas da Ordem dos Templários. Temos que entender o que é a Ordem dos Templários. Então, os Cavaleiros Templários, iniciados nesses mistérios, alguns dizem que o Infante Dom Henrique foi iniciado nesses mistérios templários também. Mas antes do Infante Dom Henrique, a Ordem dos Templários, houve pressão da Inquisição para que fechasse essa Ordem dos Templários, e o Dom Dinis conseguiu simplesmente transformar a Ordem dos Templários em Ordem de Cristo. Então, o símbolo da cruz de Cristo é extremamente importante, nós vemos como um desses elementos. Bom, então nós temos que entender o Antônio Quadros, nessa separata chamada O Português e o Barroco, ele comenta que existe, que como se Jesus Cristo tivesse deixado duas heranças. Uma herança para o apóstolo Pedro, Pedro, a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja, e uma herança ao seu apóstolo dileto, que é o São João Evangelista. Então, uma igreja dos sofredores, que seria a igreja de São Pedro, e uma igreja daqueles ávidos pelo conhecimento, muitas vezes conhecimentos esotéricos, conhecimentos acessíveis aos iniciados, que seria a igreja de São João Evangelista, tanto que São João Evangelista teria como seguidor o presbítero João, que estaria numa região do Oriente. E nós vamos entender o porquê desse Oriente. Então, se os portugueses vão nesse caminho para as Índias, vão desde o infante Dom Henrique, passando pelos próximos reis da dinastia de Avis, até chegar ao caminho marítimo para a Índia no reinado de Dom Manuel, nós vamos entender que isso já vinha de antes, já vinha desde o nascimento de Cristo. Bom, o barroco manuelino, ele foi um estilo muito utilizado principalmente nas ilhas, tanto nos Açores, no caso Ponta Delgada, como na Madeira, em que nós vemos, por exemplo, na Igreja Matriz de São Sebastião, nós vemos um amplo vão de um arco abatido, um intradorso e com esses hexágonos todos dilatados, inchados, e três colunelos, são três colunas com esses motivos decorativos. Todo esse movimento dando essa dinâmica dessa transitividade do barroco manuelino. Então o barroco manuelino ele espalha-se por vários lugares, mas ele dura um determinado tempo, que é o reinado de Dom Manuel, praticamente. Porque depois o que acontece? Todo esse contato interplanetário, cuja esfera armilar é um dos emblemas, com o reinado de Dom João III, com a implantação da Inquisição em Portugal, em 1536, todo esse ideal paraclético, esse ideal interplanetário de contato com os povos, paraclético está ligado ao Espírito Santo, e nós vemos o que? O que acaba por acontecer? Todo esse ideal paraclético, esse ideal de tolerância, de contato interplanetário, acaba caindo na mais rígida perseguição, principalmente aos judeus e também aos cristãos novos, aqueles judeus convertidos ao catolicismo também foram perseguidos no reinado de Dom João III. Então, no reinado de Dom João III, como eu já vos expliquei, as igrejas são construídas seguindo as normas do Concílio de Trento. Um exemplo típico é a igreja jesuítica de São Roque. Então, o manuelino ele tem essa grande exuberância formal, com esses elementos dessa aventura líquida, viajeira, em alguns desses monumentos. Já vimos tanto as capelas imperfeitas na batalha, como a porta da Igreja Matriz de São Sebastião, em Ponta Delgada, nos Açores, e vamos ver agora o Mosteiro dos Jerônimos. Mas para falar do Mosteiro dos Jerônimos, nós temos que entender que o Mosteiro dos Jerônimos ele foi fundado em
1495, 1496, recebeu autorização do Papa, e o início da construção foi em 1501 e terminou mais ou menos em 1522, 1523, o reinado de Dom Manuel, e foi dedicado a Nossa Senhora de Belém. Foi construído próximo da região do Restelo. Restelo é corruptela da palavra rastrelo, que é corruptela da palavra estrela, a estrela de Belém. Os reis magos que teriam seguido essa estrela de Belém para levar oferendas ao grande rei dos reis, ao grande imperador dos imperadores, que é Jesus Cristo. Então nós vemos algumas representações pictóricas dos reis magos em duas telas. Uma delas é do artista plástico renascentista Gentili da Fabriano, Adorazione del Magi, de 1423, em que aparecem no canto esquerdo, iluminado com as auréolas, formando um certo triângulo, São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus. Nós vemos então os magos, um deles prostrado diante do Menino Jesus. Nós vemos todo o movimento lá atrás, nós vemos a perspectiva que dá essa ilusão tridimensional, e a chegada de várias pessoas. Nós temos vários cavalos no lado direito, está muito mais carregado de figuras, não tem um equilíbrio uma simetria tão grande, mas nós temos a parte mais iluminada em forma triangular, geométrica, com São José, Nossa Senhora e Menino Jesus. Nós temos um pouquinho mais para trás o retábulo, e temos os três reis magos também, formando um em pé, outro próximo para ajoelhar e o outro já ajoelhado. Então, os reis magos que vão oferecer ouro, incenso e mirra a Nosso Senhor Jesus Cristo. Na tela do Botticelli, Adorazione dei Magi, nós temos já um espaço de ruínas, as ruínas romanas. Não nos esqueçamos que os artistas plásticos renascentistas, eles se utilizaram do estudo das ruínas romanas. Eles tinham as ruínas do Império Romano. Então, por isso que o Renascimento se desenvolveu principalmente na Itália também por causa disso, e também por causa do comércio forte, as regiões de Gênova e Veneza. E nós temos então essas ruínas, mas é claro que os trajes não são trajes da época do Império Romano, são trajes já renascentistas. Então, os renascentistas, eles fazem essa releitura dos clássicos greco-romanos, mas faz essa releitura à luz do seu contexto histórico. Então, nós temos figuras de nobres, um grande cromatismo, um certo equilíbrio de cores. Se de um lado nós temos vermelho, do outro temos vermelho também, enfim. E temos no canto um dos magos a adorar o Menino Jesus. Nós temos a Nossa Senhora, mais no fundo o São José. Então temos uma questão triangular. E do lado direito há uma personagem que nos olha. Quem que é essa personagem que nos olha? É o próprio Botticelli, que se representou nessa tela. E uma outra tela que nos causa grande desconforto a princípio, porque nós vemos os Reis Magos, mas nós vemos uma personagem diferente representando os Reis Magos. Bom, primeiro temos que saber quem são os Reis Magos. A princípio, no Evangelho de São Mateus, aparece que uns magos chegaram e foram entregar presentes, oferendas para Jesus Cristo, sendo guiados pela estrela de Belém. Só que, então nós temos esse movimento do Oriente para o Ocidente. Nós temos essa ocidentalização. Então, esse movimento vai ser importante para depois nós entendermos a orientação, porque é
da ermida onde dormiram os navegadores, que eles foram então descobrir o caminho para a Índia, e nessa ermida, que tinha sido mandada construir por quem? Pelo infante Dom Henrique, muitos anos antes. Infante Dom Henrique, iniciado na Ordem de Cristo, que era a sucessora da Ordem dos Templários, e Dom Manuel manda construir o mosteiro de Santa Maria de Belém, ou Mosteiro dos Jerônimos. Bom, essa tela de 1501 e 1506, depois que se descobriu o Brasil, em 1500, quem são os Reis Magos? Aparece no lado esquerdo eles não tinham, até na Idade Média, por exemplo, no Evangelho, eles são uns magos. Mas nós vamos pensar, a Bíblia toleraria magia? Então, com a Contra-Reforma, com o Concílio de Trento, eles passaram a ser reis magos. Então, o que era magos virou reis magos. Os magos já como se ficou adjetivo, ficou mais adjetivando, mas o importante é que eram reis que vinham prestar vassalagem a Jesus Cristo. Bom, que seguiram a estrela de Belém e chegaram até onde estavam Maria, José e Jesus. É interessante perceber que então esses reis, eles não eram individualizados, mas ao passar com o franciscanismo, com a ordem dos franciscanos e com o culto do presépio, hoje se sobrevive essa tradição com o presépio, que nós vemos sempre, todo arrumadinho, presépio, com os reis magos, com os pastores e com os reis magos a prestarem oferendas, a prestarem vassalagem a Jesus Cristo, mas eles representam muito mais do que isso, segundo Antônio Quadros. Mas vou analisar convosco essa representação pictórica. Nós temos do lado esquerdo um rei europeu, do lado mais direito um rei asiático, e o que seria um rei africano, normalmente representado com a pele negra, aparece um índio tupinambá, um índio com toda a vestimenta, com todo o... Nós temos todo essa flecha tupinambá, oferecer a taça, mas com os nós de coco, etc, etc. E nós vemos então bem no centro da composição essa figura que mostra então esse deslocamento de não representar um rei africano, mas sim um índio tupinambá, esse ideal da cristianização que já estava expresso na carta de Pero Vaz de Caminha, que o que mais se pode colher dessa terra são as almas que se podem salvar para a fé cristã. Então isso está na carta de Pero Vaz de Caminha, que foi enviada ao rei Dom Manuel, não nos esqueçamos disso. Então essa cristianização é a disponibilidade dos primitivos para a fé cristã. Por isso que aparece nessa tela, que faz parte de um retábulo, no Museu Grão Vasco, em homenagem a um dos artistas dessa tela, que está na cidade de Viseu. Bom, como nós vemos então nas várias representações pictóricas sobre o tema dos Reis Magos que oferecem, e nós vemos nessa do Gentile da Fabriano, eles com uma auréola, então eles oferecem ouro, incenso e mirra. E se eles oferecem ouro, incenso e mirra, Antônio Quadros interpreta esses elementos como elementos alquímicos, elementos da alquimia, elementos das religiões orientais, como se fosse a contribuição do Oriente para o Ocidente, como se os reis magos estivessem a iniciar Jesus Cristo nesse conhecimento oriental, uma vez que Jesus Cristo estava como filho do homem. Jesus Cristo, ele, ao mesmo tempo que tinha sua natureza divina, tinha essa natureza humana, e como ser humano tinha que aprender muitas coisas nessa vida na Terra. E, portanto, os reis magos, nas suas oferendas, eles representariam, então, esses conhecimentos alquímicos, a contribuição do Oriente para o Ocidente.
O mosteiro dos Jerônimos, que muitos consideram os Lusíadas em pedra, eles são reveladores dessa representação arquitetônica da orientação e também da ocidentalização, do movimento do Oriente para o Ocidente e do Ocidente de volta para o Oriente. No lado esquerdo nós temos a fachada e no slide do lado direito nós temos o interior do claustro. E se nós percorrermos esse claustro, nós vamos ver uma viagem iniciática. É interessante entendermos o conceito dado à viagem pelo filósofo Benedito Nunes como essa abertura do espaço, desvendamento do mundo, aprendizagem da vida, solução próxima de um conflito moral, espiritual, antecipação da morte, que não é morte física, mas é a morte enquanto mudança, enquanto passagem, uma peregrinação à deriva e uma construção identitária em que o indivíduo é ao mesmo tempo sujeito e objeto da travessia. É uma viagem iniciática. Para o Fernando Pessoa, a iniciação é conferir conhecimentos para alguém que ele não poderia obter nem pela leitura de livros, nem pelo exercício da inteligência, nem pela leitura dos livros à luz dessa inteligência. Então, a iniciação ritual é marcada por uma inteligência analógica, são verdades destinadas à inteligência analógica e não à inteligência lógico-racional. Há um poema do Fernando Pessoa chamado Eros e Psique, cuja epígrafe diz que a epígrafe é de um ritual da Ordem Templária de Portugal. E assim vedes, meu irmão, que as mesmas verdades que vos foram dadas no grau de neófito e as mesmas verdades que foram dadas no grau de adepto menor, ainda que opostas, são a mesma verdade, como se fossem níveis de verdade, níveis de conhecimento, que são adquiridos através do símbolo, porque o símbolo é uma linguagem das verdades superiores à nossa inteligência, porque dirige-se à nossa inteligência analógica. E a palavra é a linguagem das verdades superiores à nossa inteligência. Nós vemos, se percorremos o claustro do Mosteiro dos Jerônimos, se formos de ocidente até sul, então nós vamos ocidente, norte, leste, sul, nós temos como primeiro símbolo o X, que é a primeira letra do nome grego de Cristo, e o último símbolo, que é o Sol. O Sol que morre no ocidente. Então nós temos essa morte, que vai ser uma morte para uma iniciação ritual. Agora o Antônio Telmo, não confundir, o Antônio Telmo deste livro, Horóscopo de Portugal. E também num outro livro chamado Histórias Secretas de Portugal, ele afirma que ao fazermos este caminho no sentido horário, no sentido do relógio, nós vemos que há ao mesmo tempo uma iniciação do navegador Nicolau Coelho e uma iniciação de Portugal. Não nos esqueçamos que na véspera da viagem das tropas de Vasco da Gama, eles estiveram na ermida do Infante Dom Henrique, onde hoje está o Mosteiro dos Jerônimos. Então, rapidamente explicando esses medalhões que estão no claustro, nós temos no lado ocidental essa letra X, que é a primeira letra do nome grego de Cristo, a lança que feriu Jesus Cristo na cruz no coração e a vara que deu para Jesus Cristo o fel e o vinagre, as cinco chagas, que são o princípio gerador de toda essa série de símbolos, porque ela vai se repetir no próximo lado, a coroa de espinhos, que foi colocada na cabeça de Cristo, a terra crucificada. Nós temos a terra e sobre a terra a cruz. Então, a terra crucificada. No lado norte, já passamos o lado oeste, agora vamos para o lado norte, no sentido horário, nós temos as cinco chagas de novo. Como eu disse, é o princípio gerador. Então,
é ligada à lei dos sacrifícios, que eu já comentei em outra aula. A necessidade dos sacrifícios para subter a glória, que aparece no livro Mensagem do Fernando Pessoa. Uma árvore de 3 raízes e 7 ramos. 3 e 7, números místicos. A letra M sob a coroa régia, ou seja, debaixo da coroa. Esse M pode ser M de Manuel, M de Maria, ou pode ser M de Madeira, da Ilha da Madeira, que foi uma das primeiras ilhas descobertas pelos portugueses. A esfera armilar, que é com as várias armilas, que é o símbolo do rei Dom Manuel e que representa toda a questão interplanetária, todo esse movimento. E a abreviatura do nome grego de Jesus, como último medalhão desse lado norte. No lado oriental, o lado leste, nós temos a coluna de suplício, Jesus Cristo, onde ele foi atado, na célebre passagem do Ecce Homo. Uma coroa de espinhos. Reparem que aqui eu tenho 3 figuras. Eu tenho essa coroa que está aliada à cruz. E eu tenho uma rosa radiante. Eu tenho toda essa abertura. Posso pensar em rosa cruz. Eu tenho esses elementos da rosa do desabrochar, do derramamento do sangue, e da cruz, essa alma em evolução. A escada por onde subiram Cristo para o pregar na cruz, e por onde desceram depois, quando ele morreu, o martelo que pregou os cravos, e o torquês que despregou os cravos. Os látegos que surraram Jesus Cristo, e essa lança que feriu, que está associada aos cravos, ao martírio, à paixão de Cristo. E por último, galo sobre a coluna, ou seja, o galo, lembrem-se que o galo, ele é um símbolo de fogo, porque ele acorda com o sol, ele canta o sol, então ele está a se direcionar para o sol, e o sol tem uma simbologia desse conhecimento intelectivo, que vai aparecer na última figura do último lado. E vamos para o último lado, que é o lado sul. No lado sul, nós temos os navegadores, e reparem bem, que todos eles estão circunscritos, eles têm todo esse desenho das cornucópias, e tem um laço, esse laço como se fosse o conhecimento, a pessoa não escolhe ser iniciada, ela é escolhida. Então Pedro Álvares Cabral, uns dizem que é Pedro Álvares Cabral, outros dizem que poderia ser representação, que nós vamos ver nas próximas 4, que seriam os 4 imperadores da antiguidade. Há várias leituras. A leitura do Antônio Telmo é que seria o Pedro Álvares Cabral com esse laço, porque ele está iniciado. Já o Nicolau Coelho não está circunscrito num círculo em cornucópias, e não tem o laço, ou seja, ele não recebeu iniciação ainda, porque vai ser iniciado. Já, reparem, o Paulo da Gama, ele tem o laço, ele está circunscrito num círculo todo decorado com cornucópias. E o Vasco da Gama também recebe o laço, está circunscrito num círculo em cornucópias. Apenas reparem de novo que o Nicolau Coelho é o único que não tem o laço, que não recebe esse conhecimento, essa sabedoria, e, portanto, será iniciado ainda. E o último símbolo é o Sol. Enquanto as outras personagens olham diretamente o sol, ela se interpõe para o Nicolau Coelho ainda não olhar o sol. Ele vai ser iniciado ainda. Então, nós percebemos que esse barroco manuelino, ele apresenta essa aventura líquida, essa aventura missionária, essa aventura interplanetária, advinda da Ordem dos Templários, que passa a Ordem de Cristo no reinado de Dom Dinis, que chega ao infante Dom Henrique nos conhecimentos náuticos da escola de Sagres, nos descobrimentos a partir de 1415, continua no reinado de Dom Afonso V, Dom João II,
e culmina em Dom Manuel, que é o apogeu. E o Antônio Quadros afirma que o barroco manuelino seria, ele vale-se de vários outros teóricos, até mesmo alguns teóricos espanhóis, como Eugenio Dors, que afirma que o barroco ele é português, ele é iniciado em Portugal para depois ser um barroco espanhol, que é um barroco mais jesuítico. E tanto que o termo barroco ele vem da irregularidade de uma pérola, de uma pedra preciosa que os portugueses comercializavam no Oriente. Então existe muito desse conhecimento, dessa integração entre Oriente e Ocidente, cuja esfera armilar, símbolo de Dom Manuel, representa esse grande emblema. Então, por mais que alguns críticos, inclusivamente um professor de História da Arte que eu muito respeito, que é o professor Paulo Pereira, afirme que o manuelino seja muito mais ligado a um gótico epigonal, eu vejo o manuelino muito mais atrelado por essa exuberância decorativa, por essa movimentação, muito mais atrelado ao barroco, a um barroco anterior ao próprio barroco jesuítico, como afirma o Dom, de uma certa forma, afirma o Dom José Peçanha e sustenta o Antônio Quadros. Então, por hoje é só. Até a próxima.